Chegando aqui no Café com Aposta, a última rodada atrasada da Premier League. No final de semana tivemos o City, não tinha odd, né? Mas bateu o back, o Arsenal bateu o back, Newcastle, tomei head nesse jogo aqui. Esse jogo aqui previa aí um back Newcastle. Não fiz a entrada no começo do jogo, fiz a entrada depois do gol do Brighton. Deveria ter pensado em lay Brighton, pensei em back Newcastle. O Newcastle fez o gol. Na hora que o Newcastle fez o gol, eu poderia ter fechado e ficado num green. Não fechei. Por que eu não fechei? Porque eu não segui o método. O que acontece quando não segue o método? Você toma um head. Olha como são as coisas aqui, ó. O gol do Brighton acontece aos 18 minutos. O gol que eu peguei ali do Newcastle foi aos 45. Eu tinha entrado aos 40 e alguma coisa. Não lembro. Eu tinha entrado aqui no gol, peguei o gol. Cara, era só ter fechado. Porque a odd caiu aqui, começou o segundo tempo, deu um tempão aqui pra eu ter fechado. Não fiz isso, tomei o head. Everton e Sheffield também deu um green. E aí tem o City que joga na terça-feira. Vamos falar um pouco disso aqui. Esse lay Aston Villa e Liverpool ainda não aconteceu, tá? No momento que eu estou gravando isso daqui, não aconteceu. Pode ser que na hora que você estiver assistindo já tenha acontecido ou esteja acontecendo esta partida. O back Manchester City, a gente já pode começar falando dele. A fase do Tottenham era terrível, né? O Tottenham veio aqui, ó, derrota para o Newcastle, derrota para o Arsenal, derrota para o Chelsea, derrota para o Liverpool e aí ganhou agora do Burnley, deu para pegar esse green. Um monte de gente fora de combate, lá do lado do Manchester City tem o Grealish e o Ake. Na classificação geral do campeonato, o Manchester City está atrás, tá? O Manchester City está atrás do Arsenal. O Arsenal venceu aí mais uma vez no final de semana, vencendo o United em 1-0. Esperava até mais gols nessa partida aqui, esperava até mais gols. Teve um momento, partido dos 60 minutos, eu acho, que o Arsenal conseguia pressionar, o United mostrava ali que também tentava empatar a partida. Muito difícil, né, pro Arsenal vencer lá. Parecia, em um certo momento, parecia que ia sair este gol limite, podendo aí ser de qualquer um dos lados. Chegou uma hora, o Arsenal se fechou. E aí, se esse gol saísse, seria só o gol de empate. Acabou não acontecendo. Vitória do Arsenal. City vai enfrentar o Tottenham. Quando começou essas últimas rodadas aqui, a gente viu que o Tottenham enfrentaria todos os times da parte de cima da tabela. Lá atrás, a gente comentou assim, olha, o Tottenham enfrenta todos os times da parte de cima da tabela, todos os times ali, e pode ser o time que decide o campeonato, caso ganhe de algum deles. Conseguiu perder para todos, tá? Conseguiu perder para todos. O jogo do City contra o Tottenham é a final do campeonato pro City. É a final do campeonato. 37ª partida do Manchester City no campeonato. Se ganha, chega à frente do Arsenal, assume a liderança, entra na última rodada da competição na liderança. E é super importante esse jogo, porque se a gente pega para olhar a tabela na última rodada, o Arsenal joga em casa, o City também joga em casa. O City enfrenta o West Ham e o Arsenal enfrenta o Everton. O Everton não vai ter nada por jogar, o West Ham também não deve ter nada por jogar, mas aí, vamos colocar aqui, pelo desempenho do campeonato, o City talvez enfrente um adversário um pouco mais complicado. Então esse jogo aqui é super importante. A gente colocou o back nele a 1,46 lá no último vídeo. Já está em 1,39, caiu bastante. Olha, eu vou colocar aqui, vou atualizar para 1,39, tá? Eu vou atualizar para 1,39. Gosto, obviamente, muito mais do 1,46 de quando a gente separou a entrada aqui, mas esse 1,39 também é válido. Caso aconteça um gol do Tottenham no começo do jogo, o City saia atrás, dá sim para a gente pensar em gols, até porque o Tottenham é um time bem over ao longo do campeonato. Nos últimos jogos aqui, ó, bate o over 2,5 contra o Burnley, bate o over 4,5, 5,5 contra o Liverpool, bate, não bate contra o Chelsea, apenas 2-0, bate 2,5 lá em Tottenham e Arsenal e bate em Newcastle e Tottenham. Então, caso aconteça do Tottenham marcar este primeiro gol, aí é
over goals, é partida de over goals, porque o título do City fica cada vez mais difícil, teria que depender de resultados. Então o City precisa de todas as formas possíveis marcar este gol. O over goals a gente não pensa se demora para sair o gol, né? Se demora para sair o gol, não dá pra pensar. Eu até acredito na possibilidade de vermos um City vencer no primeiro tempo. Não vai entrar na lista, mas pra mim não seria um absurdo. Se eu procurar aqui o mercado de primeiro tempo, não é placar que eu quero, né? Eu quero o resultado de primeiro tempo. Para o City vencer no primeiro tempo, a odd é 1,82. Pode ser interessante também. Não trabalho esse mercado aí. Para não falar não, às vezes eu trabalho quando tem expulsão, quando o time já tá à frente, mas a Panther assim não vou colocar, mas pode ser sim interessante dado a necessidade do City. E o Tottenham tem feito partidas muito ruins, né, contra adversários da parte de cima. E essa partida também contra o Burnley não foi tão boa. O Tottenham saiu atrás. O Burnley, que é um time lá da zona de rebaixamento, marcou primeiro aos 25, teve um empate depois do Pedro Porro, e aí o gol da virada veio lá com o Van de Ven, vem de Van, marcando aos 82, né? Então difícil essa vitória para o Tottenham contra um adversário de mais peso contra o City, talvez seja mais difícil ainda. Mercado de gols a 1,33, acredito ser possível caso esse primeiro gol venha do lado do Tottenham. A gente está vendo o Tottenham dificilmente chega no Aston Villa, dificilmente será ultrapassado pelo Newcastle ali na 6ª colocação, deve ficar mesmo em 5º colocado neste campeonato. Então não sei se a gente consegue pensar muito em necessidade do Tottenham. Talvez o mercado de gols seja mais pro live, para pré-live o negócio é o back City. Eu não vou pensar em entrar 1,39, esperar um pouquinho, ver se a gente consegue um molde um pouco melhor do que 1,39. Outra partida que está atrasada é o Chelsea enfrentando o Brighton, Brighton recebendo o Chelsea. O Brighton teve uma campanha incrível no começo do campeonato, perdeu bastante fôlego nos últimos 5 jogos, vencendo aí apenas um. Em casa, o Brighton é um pouco melhor, né? Em casa, os últimos 5 são 2 vitórias, perdeu para o City, perdeu para o Arsenal, ou seja, perdeu para os dois lá de cima da tabela. Venceu o Nottingham, venceu o Aston Villa, que são resultados bem mais interessantes. A sequência aqui, ó, do Chelsea, essa de 4 vitórias, é em casa, tá? É em casa. Fora de casa, o Chelsea já não é tudo isso daí. Você vê aí, em casa o Chelsea indo muito bem, fora de casa tem essa vitória contra o Nottingham Forest, mas nos últimos jogos não foi tão bem assim. Se a gente pega aqui, ó, a sequência dos últimos 5 jogos do Chelsea, são 3 vitórias, 1 empate, 1 vitória. Ou seja, os jogos em casa fazendo também aí a diferença, né? Contra o Chelsea vence em casa, contra o Tottenham vence em casa. Então, jogando em casa, você vê que o Chelsea é fantástico. Olha ali, ó. O Chelsea, o Everton e o City, ó, em casa, como são bons. Se pega 10 jogos aqui, o Chelsea continua no topo. Em casa, o Chelsea está fazendo o dever. Em casa o Chelsea está bem. Só que fora cai bastante, né? Se pegar aqui, ó, fora de casa, 5 jogos, você vê aí tem 3 empates, né? Apenas 1 vitória. Se você fizer a 10, ok, você tem 3 vitórias, é um pouquinho melhor. Não chega perto dos times lá do topo, né? Mas é um pouquinho melhor, mas você vê que é meio que todo mundo ali tem 3 vitórias, né? Olha quanta gente em 10 jogos fora de casa tem 3 vitórias. Fica meio que no meio da tabela aí o Chelsea. Mas dá pra ver que a crescente do Chelsea nesses últimos jogos, essas últimas rodadas, deixa eles muito bem na liga, né? A gente brincou aí, os últimos jogos, falei, pô, é o Kanté e o Hazard que voltaram pra esse Chelsea aqui, não avisaram a gente. E olha o Brighton, a sequência do Brighton é sequência de time de zona de rebaixamento. Ó, nos últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias. 2 vitórias apenas do Brighton. A gente viu aqui que o Brighton em casa, né, ao longo do campeonato inteiro, tem só 3 derrotas. Ou seja, é um time muito difícil de ser batido na casa deles. Apenas 3 derrotas. Aqui na minha cabeça existem 2 possibilidades. Em caso de uma vitória do Chelsea, sabendo que o Newcastle também tem um jogo atrasado, eles podem chegar a 60 pontos. Vamos supor que o Tottenham e o Newcastle tropecem nesses jogos restantes aqui, o Chelsea iria a 63. O Chelsea, que teve uma campanha horrorosa, poderia beliscar ali uma Conference League. O Chelsea joga por muito mais do que o Brighton.
tá? O Chelsea joga muito mais do que o Brighton. O meu problema aqui é o seguinte, se pegar o retrospecto da temporada inteira, isso aqui é um jogo para Lei Chelsea. Por que o Lei Chelsea? O Brighton é muito bom em casa, o Chelsea é ruim fora de casa. Certo? Se a gente pega esse retrospecto dos dois aí, é um retrospecto para Lei Chelsea para essa partida. Porém, dado as circunstâncias, dado o contexto como um todo, um back Chelsea a 2,08 pode ter valor pra caramba. Você tá pegando um back mais alto, você tá pegando um Brighton que só perdeu 3 em casa, por isso que esse back tá alto, mas um Brighton que está numa fase ruim recentemente, não tem tido tantas vitórias como teve ao longo do campeonato, até lá, né, metade do campeonato. E aí você tá pegando também um Chelsea em busca de alguma coisa no campeonato. O Brighton não busca mais nada, não tem mais o que fazer, só cumpre tabela. Qual seria então uma entrada segura pensando nesse cenário? Um Lei Brighton a 3,55. O back Chelsea a 2,08 pode ser muito bom, pode fazer muito sentido. Eu não confio no Chelsea, esse é meu problema. E para fechar o último dos jogos atrasados, temos Newcastle enfrentando o Manchester United, o péssimo Manchester United enfrentando o Newcastle. O United joga em casa, perdeu agora para o Arsenal em casa, perdeu para o Crystal Palace fora de casa, empatou com o Burnley em casa. Cara, isso aqui é vergonhoso, United. O Ten Hag não fica, né? Não tem como o Ten Hag ficar nesse time do United. Não tem como ele ficar, cara. Perder para o Arsenal em casa, ok, o Arsenal tá aí, líder do campeonato, brigando pelo título. Tomar 4 do Palace, não vencer o Burnley que vai ser rebaixado. Nossa, fez 4-2 no já rebaixado Sheffield, empatar com o Burnley. O que tá acontecendo com o United? Os caras falavam que era o Cristiano Ronaldo o problema do time. Ainda tem matematicamente uma chance de conquistar uma vaga aqui na Conference, né? Na Liga Europa não chega de jeito nenhum, mas supondo que ganhe tudo que tem para ganhar, chegaria a 60 pontos e aí poderia tirar o Newcastle e o Chelsea dessa última vaguinha aí, vaga de Liga Europa. Tem pelo que jogar, o confronto aqui entre as duas equipes é meio que direto, né? É um confronto direto entre United e Newcastle. Olha que curioso aqui, a forma recente em casa do United, 2 vitórias, que é justamente contra o Sheffield lá embaixo e contra o Everton. Empata com o Liverpool, empata com o Burnley, perde para Arsenal, conseguiu vencer só 2 times que estão lá embaixo na tabela. Quando enfrentou os times mais de cima, não conseguiu. E mais uma vez, né, a gente falou ao longo do campeonato várias vezes que os desfalques fizeram falta ali para o Newcastle, mas o United também aí vindo com muitos desfalques. O Diallo, se eu não me engano, machucou agora nessa partida contra o Arsenal. Se o Newcastle tivesse com o time mais arrumadinho, eu pensaria num back Newcastle, mas essa fase terrível do United, eu sou obrigado a entrar no Lei Manchester United a 2,86, é o que eu vou tentar buscar nessa partida. E a Premier League está acabando, mas lá no Bolsa de Aposta, além dos campeonatos europeus, tem muitos outros campeonatos rolando. Eu vou mostrar para vocês um legal. E a Major League Soccer, o que eu mais gosto nela é que é campeonato para gols, né? Tem muito gol. Se você não acompanha a Major League Soccer, você está pensando em acompanhar, eu vou te falar os times que eu acompanho, os times que eu tenho feito mais coisa. Inter Miami, simplesmente Messi e Suárez, é por isso, líder da conferência deles lá, dá pra ir muito atrás deles, dá pra ir atrás do LAFC, não é o Galaxy, tá? O Galaxy é onde jogou o Gerrard, jogou o Beckham, jogou o Ibra, não é esse, hoje tá jogando o Rick Puig por lá, não é esse Los Angeles, é o LAFC, é esse aqui, ó, Los Angeles FC, esse time aqui é um belo time, é o time do Vela, do Buanga, time que jogou o Bale recentemente, é um time bem interessante pra ficar de olho também. Outro interessante é esse aqui, ó, Portland Timbers e San Jose Earthquakes, 2 times completamente over. Só que assim, esses 2 times estão na parte de baixo das tabelas lá, então talvez eles sejam muito over por tomar muito gol, né? E aí no confronto direto entre os dois vai ser um confronto under. Então fica aí essa ressalva. Vancouver Whitecaps, muito bom de escanteio. Então,
Major League Soccer é um dos campeonatos. Tem o Brasileirão também, né? Brasileirão, campeonatos argentinos. Muitos desses campeonatos vão continuar rolando na Bolsa de Aposta. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó, Bolsa de Aposta, um excelente exchange para você operar. Premier League chegando ao fim. Rodada de jogos atrasados. Em breve, a última rodada. E aí acabou, blau blau. Então, se você acompanhou até aqui, você teve a gestão bonita ao longo de todo o campeonato, não é agora que você vai fazer cagada, né? Vamos cuidar direito dessa banca aí. Bons greens, boa sorte, até a próxima.